Há em minha concepção uma diferença entre religião e religiosidade. Eu vejo a religião como instituição, dogma, regra, doutrina. Vejo quase como prisão e chave que fecha o cadeado das grades. Já a religiosidade, enxergo como tudo que temos dentro de nós, que buscamos religar com o sagrado. Algo individual, pertencente a cada um de nós, de acordo com nossas próprias experiências e vivências, que não precisa convencer nada nem ninguém, que também não faz a menor diferença qual é a crença professada. Sempre fui curioso, sempre procurei entender as religiões, tanto quanto tive meu período de ceticismo e descrença total. Porém, eu não tenho como ser um cético na asepsia mais profunda da palavra, pois há muito na minha pessoalidade, vivência, observação e história interna que vai contra isso, que me mostrou o contrário e colocou em xeque várias descrenças que eu acumulei ao longo da vida. Então um dia, eu apenas desisti de não crer. Tudo bem. Na minha percepção de mais jovem, eu tinha a impressão de que crer em alguma coisa religiosa, mítica, mística, era algo emburrecedor, algo que faria de mim um completo imbecil, um completo despreparado, um ignorante incapaz de aceitar o mundo real, procurando fugir para um mundo de fantasia criacionista. Entretanto, ficou muito claro que eu não tenho a menor necessidade de negar a ciência, que eu não preciso acreditar em terra plana, que eu não preciso tomar como regra um monte de contos religiosos, seja da religião que for, de forma literal. Eu estive em muitos templos, ouvi muitos sacerdotes de várias religiões, li incontáveis livros sobre incontáveis egrégoras, cultos, crenças. Eu pratiquei muita coisa, com ou sem orientação. Quando me percebi na Umbanda novamente, me senti meio que uma espécie de Ouroboros, a cobra que devora o próprio rabo, retornando ao meu começo de certa forma, mais maduro, menos dogmático, tanto no que creio quanto naquilo que não creio. E ali eu percebi o meu coração batendo junto com os atabaques. Ali fiquei. Ali estou. Será assim a vida inteira? Não faço a menor ideia. Mas a questão é que quando a gira começa, eu me sinto tão reconectado comigo mesmo, com o meu espiritual, com o meu sagrado, que eu não tenho como negar que ali eu me sinto em casa. Numa casa antiga, onde eu já vivia muito tempo atrás. Muitas e muitas vezes, talvez, em formatos diferentes, mas com o mesmo contexto. O cheiro da defumação, as vozes cantando junto, os tambores batendo, os médiuns me dando passe, as minhas entidades se manifestando, o calor que os caboclos trazem, a gargalhada dos Exus e das pombagiras. O passo lento e pesado dos pretos velhos, cada saudação dos orixás, as minhas guias balançando no pescoço, e a paz que eu sinto ao ouvir cada ponto cantado, ao ver cada ponto riscado, ao ouvir cada palavra que sai da boca do médium incorporado. Tudo isso me coloca num lar ao qual eu retorno cada vez que eu piso num terreiro, seja ele qual for. Mas poderia ser o hino e a pregação da igreja, poderia ser a hóstia e os sacramentos na catedral, poderiam ser as horas estudando na sinagoga, poderiam ser os joelhos no chão e a cabeça voltada para a Meca dentro da mesquita, poderia ser a posição de lótus e as mudras no jardim do templo, poderia ser qualquer religião ou filosofia. Eu sentiria o mesmo caso tivesse me encontrado em qualquer uma delas, várias das quais inclusive eu já visitei. Eu aprendi a respeitar mais o sagrado, tanto o meu quanto o alheio por meio da Umbanda, assim como ressignifiquei a caridade, o amor ao próximo e a busca pelo bem. Vestir branco às sextas-feiras e seguir o preceito hoje é muito mais do que apenas uma roupa branca. É muito mais do que apenas uma regra religiosa. É um fundamento que faz sentido porque eu vivo e sinto dentro de mim, como tantos outros fundamentos que eu ainda sigo. A religiosidade me deu muito mais do que apenas a religião teria dado. Me deu liberdade e consciência de muita coisa e uma paciência e tolerância que eu pensava ser impossíveis de alcançar, que eu não conhecia dentro de mim. E que eu tentava praticar sem muito sucesso, por ainda encarar as coisas de forma muito dogmática, ou por ainda pensar demais em conceitos que eu sequer tinha parado para observar se faria algum sentido para mim. Tolerância. Eu tinha preconceito com algumas religiões, eu tinha muita raiva de várias coisas, eu sempre tinha um julgamento pronto na ponta da língua. Ainda humano e imperfeito que sou, caio muitas vezes nessa, mas cada vez menos. Creio que seja o momento da busca por tolerar um pouco mais o seu irmão. Creio que seja hora de aceitar algumas coisas antes de meramente compreender algo que você nem esteja disposto a compreender, mas que ao mesmo tempo nada te impede de conhecer. Um umbandista não mata um gato preto para colocar no meio da rua em cima de uma tigela de barro. O evangélico não precisa berrar a palavra do Senhor esfregando a Bíblia na cara dentro de um ônibus no meio da rua. O muçulmano não é um homem-bomba em potencial, só esperando a melhor oportunidade de te matar e te degolar em nome da jihad sagrada. O judeu não é um avarento capaz de vender os próprios filhos por um saco de dinheiro. E o ateu, meu amigo, não é religioso. Portanto, ele não vai adorar Satanás ou comer o seu coração ou oferecer criancinhas pro diabo, porque ele sequer acredita na existência de Deus, quem dirá de demônios. E tanto poderia ser dito a respeito de tantos equívocos baseados em generalizações burras, em ignorância sobre tantas religiões, crenças, filosofias. Então, se você tem religião, crenças, as compreenda e as decodifique. Professe a tua fé dentro de você antes de colocar para fora. Aliás, só a coloque para fora
no seu templo, na hora da sua prática religiosa, ou quando você for informar as pessoas sobre a sua religião, quando for solicitado ou quiser apenas trazer à tona um pouco de luz acerca da ignorância praticada. A religiosidade pertence a você e somente a você. Se não tem religião, não crê em nada, tá tudo bem. Mas seria uma boa você parar de ver fantasma em todas as religiões, cara. E comece a prestar um pouquinho mais de atenção no indivíduo, né? Nem todo descrente é um gênio em potencial, tanto quanto não é um ser condenável, tanto quanto nem todo religioso ou alguém que cultiva a própria espiritualidade é um completo ignorante, é um idiota iludido por conto de fadas. Tolerância, seria esse o caminho que me parece o mais saudável. Eu não vou te convidar para ir na gira, perguntar se você tem um minuto para Oxalá, entregar uma vela e um saco de defumação nas tuas mãos. A menos que você me peça. Eu acho que todos te agradeceriam se você tivesse a mesma postura em relação às tuas crenças ou descrenças.